Iniciamos agora a leitura do livro de Jó, capítulo 11. Então Zofar de Naamate respondeu: Ficarão sem resposta todas essas palavras. Irá se confirmar o que esse tagarela diz. Sua conversa tola calará os homens. Ninguém o repreenderá por sua zombaria. Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus, pode sondar os limites do Todo-Poderoso. São mais altos que os céus, que é que você poderá fazer? São mais profundas que as profundezas, o que você poderá saber? Seu comprimento é maior do que a terra, e a sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele identifica os enganadores, e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Serás firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã que brilha. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará, e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão, e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Iniciamos agora a leitura do livro de Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu: Sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento? Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Aquele a quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros, e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis, e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes, e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança, e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres, e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas, e traz à luz densas sombras. Dá a grandeza às nações, e as destrói. Faz crescer as nações, e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra, e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Iniciamos agora a leitura do livro de Jó, capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso. Meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês. Mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras.
Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça-me o que me acontecer. Por que me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos? Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, isso será a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse. Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não mais me assuste com os teus terrores. Chama-me, e eu responderei. Ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi! Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e consideras-me teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e fazes-me herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo.